Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumpre-me manifestar a profunda honra que me foi feita com o convite para estar aqui presente hoje nesta intervenção. É de facto uma organização muito feliz, esta conjunta dos Conselhos Geral e Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, e é realmente com enorme gosto, mas também com grande sentido de humildade que aqui estou, nesta casa, para fazer uma intervenção sobre um tema suscitado pela recente reforma, ou pela reforma anunciada do Código de Trabalho. Ao contrário do brilhantismo das exposições que me precederam, e como decorre da apresentação que também tenho preparada, a minha intervenção é muito descritiva e limita-se, no fundo, a enunciar aquilo que são as alterações que constam da proposta de lei 46/12, tal como foi aprovada no Parlamento na generalidade, suscitando, a propósito dela, um ou outro problema que me parece decorrer do cotejo das novas soluções legais com aquilo que era o regime anterior. Este tema, a organização do tempo de trabalho, é um tema vasto. O Sr. Professor Monteiro Fernandes já teve a oportunidade, no início da sua intervenção, de fazer uma referência ao facto de se tratar de uma matéria nuclear, sempre nuclear, no desenvolvimento da relação de trabalho, mas de grande importância no contexto desta reforma, e por isso procurei, no fundo, abordá-la ou expô-la aqui através das suas mais importantes incidências, por isso referindo-me ao tempo de trabalho, à organização do tempo de trabalho, não em sentido estrito, mas entendendo num sentido um pouco mais lato, abordando também, por isso, os períodos de não trabalho e a retribuição por condições específicas de prestação de trabalho. E, portanto, é em torno destes três temas, o tempo de trabalho, o tempo de descanso e a retribuição do tempo de trabalho, que, no fundo, orientei, como disse, esta brevíssima descrição das alterações constantes da proposta de lei que foi aprovada pelo Parlamento recentemente. Começando com a primeira referência, ela também já foi aqui abordada nas intervenções precedentes. Há realmente um conjunto de soluções previstas nesta proposta de lei em matéria de adaptabilidade do tempo de trabalho. Esta expressão, uma expressão genérica, que no fundo procura indicar ou descrever uma adequação do tempo de trabalho às necessidades de produção. É um movimento que se iniciou entre nós em 1996 com a Lei 2196, a célebre Lei das 40 horas, que incorporou um conjunto de mecanismos destinados a um cálculo médio de tempo de trabalho, embora introduzido em algumas circunstâncias por convenção coletiva, e o Código 2013, o Código 2009, e agora estas alterações desenvolvem a figura de modo a permitir um alargamento do seu âmbito de aplicação. A adaptabilidade do tempo de trabalho, portanto, esta adequação do tempo de trabalho às necessidades organizativas, à necessidade de produção da organização, tem hoje três instrumentos entre nós: a adaptabilidade e o horário concentrado mantêm-se na sua fisionomia, na sua configuração, mais ou menos inalteráveis nesta proposta de lei. Onde se verificam as grandes alterações no banco de horas. Todas elas, como digo, se centram numa filosofia comum. É a ideia de que o tempo de trabalho não é igual em todos os dias e em todas as semanas do ano, mas vai-se aumentando ou diminuindo em função das necessidades que o empregador, na qualidade de empresário, sente. Estas formas de adaptabilidade, como disse, recebem desta proposta de lei uma alteração muito significativa no que diz respeito ao chamado banco de horas. O que é o banco de horas? Bom, é mais ou menos, pode ser traduzido ou descrito como uma espécie de bolsa de horas, ou, talvez, de modo tecnicamente mais correto, um crédito que é da titularidade primeiro do empregador e depois do trabalhador, um crédito de horas de trabalho que vai ser utilizado em função das necessidades de cada uma das partes. Primeiro do empregador, porquê? Porque a lei diz que, através da bolsa de horas, pode haver um aumento do tempo de trabalho, que depois será compensado com períodos de redução. Mas a forma como o legislador constrói a figura parece dizer que este crédito é primeiro da titularidade do empregador e só depois, na parte de redução do tempo de trabalho, da titularidade do trabalhador. Esta bolsa de horas, ou este crédito de horas,
consubstancia-se na possibilidade de um aumento do período normal de trabalho, com limites anuais, mensais e diários, que já vamos ver mais à frente como foram definidos no Código de Trabalho, e depois com um mecanismo compensatório de redução do excesso do trabalho prestado por iniciativa do próprio trabalhador ou subsidiariamente do empregador. É por isso uma figura cuja lógica se aproxima muito de outras já conhecidas e reguladas no nosso sistema e, desde logo, da adaptabilidade. A adaptabilidade do tempo de trabalho, isto é, a figura que no nosso Código recebe o nome de adaptabilidade do tempo de trabalho, assenta na mesma lógica de cálculo em termos médios do tempo de trabalho, por isso, com compensações entre maiores e menores períodos de trabalho, de forma a que num período pré-considerado, chamado período de referência, a média das horas corresponda ao limite máximo do período normal de trabalho, em regra 40 horas semanais, 8 horas diárias, mas há, como digo, essa semelhança, mas há uma grande diferença. E essa diferença é que o banco de horas assenta numa ideia de maior imprevisibilidade ou irregularidade da prestação de trabalho. Ao contrário da adaptabilidade, que supõe um certo ritmo de aumento e diminuição do tempo de trabalho, ritmo esse que envolve uma alteração do horário de trabalho, envolve a obrigação de comunicação prévia ao trabalhador e, portanto, envolve uma ideia de maior estabilização do tempo de trabalho prestado a mais ou prestado a menos. Aqui há uma grande irregularidade, um grande casuísmo na exigência do trabalho a mais ou na redução do tempo de trabalho. E, nessa medida, o banco de horas aproxima-se da figura do trabalho suplementar. Tal como o trabalho suplementar, o banco de horas não altera o horário de trabalho. A prestação de trabalho que se faz ao abrigo do banco de horas faz para lá do horário, fora dos esquemas normais do trabalho suplementar. Cá está a ideia de, fora dos esquemas normais do período normal de trabalho, tal como acontece com o trabalho suplementar. Cá está a ideia de casuísmo ou de irregularidade da prestação de trabalho. Diferencia-se do trabalho suplementar, porque ao contrário do que acontece com este tipo de trabalho, cuja contrapartida é o pagamento de uma retribuição com um valor acrescido face ao valor do trabalho prestado em tempo normal, aqui o banco de horas prevê outras formas de compensação do trabalho a mais que não passam necessariamente pelo pagamento de maior valor, de mais remuneração. De todo modo, sublinharia um aspecto que retiro ou que pode ser retirado do cotejo entre as figuras. É que no banco de horas não há alteração do horário de trabalho. E não havendo alteração do horário de trabalho, não há obrigação de comunicação, ou de realização, ou de apresentação de novos horários, de novos mapas de horário de trabalho, tal como existe na adaptabilidade. Parece-me um ponto importante do regime que torna, como veremos mais à frente, muito mais imperioso o acordo entre as partes quanto à definição dos esquemas de exigência de prestação de mais trabalho. O banco de horas já era conhecido entre nós, na versão do Código de Trabalho de 2009, mas apenas introduzido por regulamentação coletiva. Essa mantém-se, só que o legislador agora, na proposta de lei 46/12, vem alargar as fontes de introdução deste banco de horas à possibilidade do acordo individual e à possibilidade de uma extensão a trabalhadores que ou não estão abrangidos pela Convenção Coletiva, e portanto é aquele banco de horas grupal como subespécie do banco de horas introduzido por regulamentação coletiva, ou mesmo uma possibilidade de extensão a trabalhadores que não acordaram este esquema de organização de tempo de trabalho em termos individuais. É também a segunda referência ao banco de horas grupal que ali aparece como subdivisão da segunda fonte possível de instituição deste regime. O que propunha, por isso, era uma digressão muito rápida sobre a configuração ou conteúdo desta figura, atendendo às duas fontes aplicáveis. A regulamentação coletiva de trabalho pode prever este esquema de prestação de trabalho em banco de horas com um limite máximo de prestação de trabalho diária de mais 4 horas e com um limite anual de não se poder prestar mais de 200 horas neste regime. Para além disso, há uma limitação ao período normal de trabalho semanal, ele não pode ultrapassar as 60 horas semanais, embora estes limites estejam, haja possibilidade da própria Convenção Coletiva estabelecer derrogações a estes limites. A Convenção Coletiva deve prever não apenas o tempo de trabalho que se pode prestar em banco de horas, mas também a forma de compensação. E aqui o legislador, é a única alteração que se verifica nesta proposta de lei relativamente a esta fonte de introdução do banco de horas, o legislador vem dizer que
ela, como está ali realçado no slide, que ela pode fazer-se essa compensação através da extensão do período de férias. É realmente uma inovação. Portanto, no fundo, o trabalhador pode ver alargado o seu período anual de descanso por forma a compensar o trabalho a mais que prestou neste regime. É realmente uma novidade que o legislador qualifica como período de férias, embora existam fundadas dúvidas que se trate mesmo de férias. Penso que é férias por uma razão. É porque não se paga subsídio de refeição durante este período. Ao contrário do que acontece com a adaptabilidade, com os esquemas de compensação da adaptabilidade, com trabalho a menos, em que se diz que o trabalhador pode ser dispensado de meios dias ou dias de descanso com perda do subsídio, com manutenção do subsídio de refeição, aliás, aqui a perda é inequívoca e por isso o legislador trata isto como período de férias. Mas, por exemplo, não há aumento do subsídio de férias pelo facto de haver uma extensão dos dias de férias introduzido por esse regime. Isso é óbvio face às regras que decorrem do cálculo do subsídio de férias. No que respeita ainda ao banco de horas introduzido por convenção coletiva, vem aqui a principal alteração, que é o tal banco de horas grupal, que no fundo é uma questão de âmbito subjetivo, de delimitação do âmbito subjetivo da aplicação da convenção coletiva. Como sabem, a convenção coletiva aplica-se aos empregadores que a subscreveram, ou afiliados nas associações patronais que a subscreveram, aos trabalhadores que, ao serviço daqueles, estejam filiados nos sindicatos outorgantes. E, portanto, uma convenção coletiva, como um banco de horas, aplicar-se-á normalmente aos sujeitos individuais que são determinados ou definidos pelo chamado princípio de afiliação. Mas o legislador agora vem permitir que, se a convenção coletiva o estabelecer, isto é, se estabelecer o banco de horas e esta possibilidade de extensão, portanto, não basta o estabelecimento do banco de horas, é preciso também prever a possibilidade de extensão, a convenção coletiva pode determinar a extensão do banco de horas a trabalhadores que por ela não estavam originariamente abrangidos. Desde que a convenção coletiva seja aplicável a pelo menos 60% dos trabalhadores pertencentes, como ali se diz, à equipa, à secção ou unidade económica, a solução nela prevista pode ser alargada ao conjunto, ao universo dos trabalhadores da mesma equipa, secção ou unidade económica. Faço aqui 2 ou 3 notas. A primeira é que digo que por via da convenção coletiva negocial, por via do instrumento de regulamentação coletiva negocial, ou seja, sobretudo a convenção coletiva, na medida em que se o banco de horas resultar de um instrumento de regulamentação coletiva administrativo, como seja, por exemplo, a portaria de extensão, essa aplicação obrigatória do banco de horas decorre das regras normais do sistema. Não passa por esta figura da adaptabilidade grupal. Esta figura tem apenas como utilidade aplicar-se àqueles casos em que na empresa não existe, a convenção coletiva não se aplica a todos os trabalhadores, designadamente porque não foi produzida a portaria de extensão. A segunda nota é que este universo de trabalhadores aos quais se aplica a convenção coletiva para ser depois possível a extensão a todos, não é um universo calculado por empresa, é por secção, equipa ou unidade económica. E por isso não basta que 60% dos trabalhadores dentro da empresa estejam abrangidos pela convenção coletiva para haver este mecanismo. Este mecanismo exige uma detecção, uma identificação da percentagem de trabalhadores que, ao nível daqueles subgrupos, equipa, secção, unidade económica, isto é, estabelecimento, estejam abrangidos pela convenção coletiva de trabalho. O banco de horas evoluiu agora para uma dimensão, uma configuração individual, e, portanto, de acordo com as soluções desta proposta de lei, o banco de horas pode ser introduzido por acordo. Este acordo permite que o trabalhador possa prestar mais horas de trabalho ao abrigo desta ideia de bolsa de horas, mas com limites inferiores àqueles que resultam da convenção coletiva e que há pouco foram referidos. Em concreto, os limites máximos da prestação não podem ultrapassar as 2 horas diárias ou as 150 anuais, ao contrário das 200 há pouco referidas, e o período normal de trabalho não pode ultrapassar as 50 horas de duração calculada em termos semanais. Como é que este acordo se alcança? Bom, alcança-se nos termos normais, obviamente através de um encontro de vontades entre o empregador e o trabalhador. Há dúvidas se é necessária a formalização por escrito. A lei não o diz e, portanto, valerá aqui, em princípio,
ou valerá aqui o princípio da liberdade formal que decorre ou que orienta o nosso ordenamento civil, a não ser que este acordo seja alcançado ou seja firmado através de atribuição de efeito declarativo ao silêncio do trabalhador. Isto é, o empregador, em lugar de procurar o acordo individual de cada um dos trabalhadores, pode propor a todos, ou ao âmbito subjetivo que entenda, a aplicação deste regime de banco de horas e, se o fizer por escrito, presume-se que os trabalhadores destinatários dessa proposta aceitam a figura do banco de horas se a ela não se opuserem no prazo de 14 dias. Um mecanismo em tudo semelhante ao que já existe para a adaptabilidade. É uma forma de obtenção do acordo em alternativa à proposta e resposta individual nos termos normais. O acordo deve estabelecer deve ter um conjunto de estipulações que definem, que regulam, mas também que limitam o banco de horas e que são muito importantes para apreender aquilo que é possível às partes, neste caso ao empregador, exigir do trabalhador e aquilo que é possível ao trabalhador reivindicar enquanto proteção do seu tempo de trabalho. Esse conteúdo está aí referido, ele resulta desde logo, ou apela desde logo ao estabelecimento da forma como o trabalho a mais será compensado, ou através de maior pagamento, ou através de mais tempo de descanso, designadamente o alargamento do período de férias, ou através de uma combinação, portanto, uma figura mista, uma solução mista entre eles. Outro conteúdo apela à ideia de qual a antecedência com que o empregador deve interpelar o trabalhador para o obrigar a que ele cumpra mais horas de trabalho ao abrigo deste regime, e depois o período durante o qual esses maiores tempos de trabalho devem ser compensados com períodos de redução da prestação ou com pagamento suplementar, de forma a que se possa dizer que esse tempo de trabalho prestado a mais não se mantém como crédito do trabalhador para além de determinados limites. O âmbito subjetivo é aquele que normalmente associamos ao contrato, vinculativo entre as partes, mas também aqui o legislador se optou por um alargamento do âmbito de aplicação subjetiva do acordo de banco de horas através, mais uma vez, da figura do banco de horas grupal. Ou seja, a ideia de que esta figura se aplicará não apenas ou não somente aos trabalhadores que a subscrevem, que aceitam o acordo, mas também àqueles que, porventura, não tenham aceito ou tenham mesmo recusado esta hipótese. Quando é que isso acontece? Através de um mecanismo muito semelhante àquele que descrevi há pouco para a Convenção Coletiva, com uma diferença em termos quantitativos. Para que a generalidade dos trabalhadores ou a totalidade dos trabalhadores da equipa, secção ou estabelecimento possam ser obrigados a trabalhar num regime de banco de horas, é preciso que o acordo individual tenha sido aceito, tenha sido subscrito por 75% dos trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica, isto é, estabelecimento. Portanto, é aqui, no fundo, a ideia de uma aplicação, uma eficácia relativamente a terceiros do acordo alcançado, mais uma vez, com aquela nota que há pouco deixei, de que isto é, se faz apelo a uma medida do número de trabalhadores que aceitaram o banco de horas, aceitaram voluntariamente, não por referência à totalidade dos trabalhadores da empresa, mas aos trabalhadores da equipa, secção ou estabelecimento. Há aqui, depois, outra referência que é também importante, que é a definição de quais são os trabalhadores que estão excluídos ou que podem subtrair-se a este regime, e aqui distinguiria as duas fontes possíveis do banco de horas. Relativamente ao banco de horas introduzido por convenção coletiva, fica excluído da aplicação deste regime, portanto, fica excluído daquele mecanismo de extensão a partir dos 60% para a totalidade dos trabalhadores, o trabalhador que já esteja abrangido por uma convenção coletiva que exclua o regime de banco de horas. Aqui faço uma nova nota para dizer que me parece que pode existir tudo do legislador excluir apenas aqueles trabalhadores cujas convenções coletivas afastam expressamente a figura do banco de horas, não bastante por isso que o trabalhador esteja abrangido por uma convenção coletiva que não preveja o Instituto. Se o trabalhador estiver abrangido por uma convenção coletiva que não preveja o banco de horas, tenho para mim, obviamente, com a limitação que estas primeiras interpretações sempre encerram, mas tenho para mim que esse trabalhador pode ser compelido a trabalhar em regime de banco de horas por efeito daquele alargamento dos 60% para os 100% que há pouco referi.
Também está excluído o trabalhador que seja sindicalizado num sindicato que se opôs ou que se tenha oposto à extensão administrativa da Convenção, mas é que, mais uma vez, faço aqui uma ressalva de que, para isso, é preciso que a extensão administrativa não tenha acontecido. Porque se a extensão administrativa da Convenção Coletiva que prevê o Banco de Horas aconteceu, então os trabalhadores serão objeto do Banco de Horas, serão destinatários desta figura, como efeito normal da extensão da aplicação da Convenção Coletiva. Não será preciso recorrer ao mecanismo da adaptabilidade do Banco de Horas grupal, o que haverá aqui é a aplicação normal do regime da eficácia da postaria de extensão. Por outro lado, e esta seria a última exclusão no âmbito desta fonte, há também que vigiar se dentro da secção unidade económica ou equipa a percentagem dos 60% de trabalhadores originariamente abrangidos pela Convenção Coletiva se mantém. E, portanto, se determinados trabalhadores se desfiliarem, isto é, se determinados trabalhadores saírem do âmbito subjetivo da Convenção Coletiva, pode haver uma redução da percentagem abaixo dos 60%. E, nesse caso, já não é possível estender esta adaptabilidade grupal à totalidade dos trabalhadores, porque, obviamente, desapareceu o pressuposto quantitativo que a norteava. No entanto, e por força das próprias regras de eficácia da desvinculação dos trabalhadores, esta exclusão terá um diferimento correspondente ao período de vigência da Convenção Coletiva. No que respeita ao Banco de Horas por acordo, as exclusões expressas são menores. Em primeiro lugar, fica excluído o trabalhador que esteja abrangido por uma Convenção Coletiva que exclua o regime do Banco de Horas, é o mesmo que há pouco referi a outro propósito. E fica excluído, o empregador fica impedido de aplicar este regime quando, mais uma vez, desapareça o pressuposto objetivo da sua aplicação, que é o facto de o número de trabalhadores da equipa, secção, unidade económica que aderiram voluntariamente a este esquema se passar a ser inferior a 75%. Se há movimentos, como naturalmente existem na empresa, de saída ou de diminuição do número de trabalhadores afetos a uma determinada equipa, a um determinado estabelecimento, a partir daí este regime deixa de poder ser aplicado, porque, mais uma vez, desaparece o seu pressuposto objetivo. Uma terceira exclusão não escrita pode, e digo isto com as naturais reticências, pode admitir-se por analogia com a aplicação da dispensa ou da regra da dispensa da prestação de trabalho ou da obrigação de prestação de trabalho suplementar. Como sabem, os trabalhadores estão obrigados a prestar trabalho suplementar, salvo se, invocando motivo atendível, solicitarem a sua dispensa, que fica, no entanto, dependente da decisão do empregador. É possível, eu diria até é equilibrado pensar que um trabalhador sujeito a este regime pode alegar motivos de natureza familiar ou pessoal que, em concreto, o devam dispensar da prestação de trabalho em regime de banco de horas, no fundo, supesando aquilo que são as necessidades do próprio trabalhador e as necessidades empresariais que justificam a maior prestação de trabalho. De todo modo, como disse, não é uma exclusão expressamente admitida ou prevista neste regime, pode eventualmente defender-se a aplicação analógica do regime, da norma prevista no artigo 227, número 3 do Código de Trabalho. Apressadamente, referiria em seguida outras alterações propostas ou contidas na proposta 46.12 em matéria de tempo de trabalho, da organização do tempo de trabalho, sendo certo que o farei de forma positada mais brevemente, porque elas não parecem ter nem o impacto nem o alcance daquelas que acabei de descrever. A primeira alteração é uma de aumento do número de horas de trabalho consecutivo que o trabalhador pode prestar. Como sabem, hoje a regra é de não mais de 5 horas de trabalho consecutivo. A lei vem admitir agora que esse limite, portanto, o número de horas, possa aumentar em 1 até 6 horas de trabalho consecutivo, no caso de trabalhadores que prestam jornadas de trabalho de longa duração, isto é, de pelo menos 10 horas ou de mais de 10 horas diárias. Trata-se, no fundo, de um mecanismo facilitador da aplicação destas outras soluções que acabámos de ver, isto é, destas soluções em que, por efeito do banco de horas, por efeito da adaptabilidade, o trabalhador pode ser chamado a prestar mais horas do que aquilo que é o período normal de trabalho diário. Outra medida, esta de grande alcance e que também já foi aqui referida e, portanto, refiro-a só em termos muito sucintos, é a supressão
do descanso compensatório, do trabalho suplementar prestado em dia normal, em dia feriado ou em dia de descanso semanal complementar. Ou seja, só o trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal obrigatório, vulgarmente o domingo, é que renderá descanso compensatório. Esta aplicação, como aliás acontece sempre que surge uma nova lei, a aplicação desta lei suscitará aí óbvios problemas de determinação da solução atendendo às regras de aplicação da lei do tempo e, designadamente, pode perguntar-se o que é que acontecerá ao descanso compensatório, que já resultou de trabalho suplementar prestado, mas que ainda não se encontra vencido à data de entrada em vigor das alterações. Porque, como sabem, o descanso compensatório só se vence, só é exigível, a partir do momento em que a sua duração corresponda a um período normal de trabalho diário. Portanto, pode haver, e haverá, obviamente, circunstâncias em que, à data de entrada em vigor da lei, ainda não, esse descanso compensatório não se venceu, mas já existe, ou já foi gerado por trabalho suplementar prestado. Penso que diria, pelo menos equacionável, a possibilidade de vencimento antecipado e imediato do descanso compensatório, pois de outra forma frustra-se o seu objetivo. Chamar a atenção para uma regra que não se encontra já no Código de Trabalho, mas se encontra ou se encontrará na lei que aprovar estas alterações, é a questão do cotejo ou da articulação entre estas normas legais e as disposições da Convenção Coletiva de Trabalho. E, neste caso, há uma combinação com a nulidade, o que é, penso eu, um erro dogmático, mas a combinação com a nulidade de cláusulas de convenção coletiva que disponham sobre descanso compensatório de forma contrária à lei. Portanto, todas as previsões de descanso compensatório que estejam na Convenção Coletiva serão ultrapassadas, estarão prejudicadas quando a lei entrar em vigor e esta regra se aplicar. No que respeita aos feriados, é uma matéria que todos conhecemos e, portanto, no fundo é isto que está previsto. No que respeita à marcação de férias, há aqui uma regra importante que é a da supressão daquele acréscimo de férias em função da assiduidade que hoje vínhamos conhecendo, portanto, até 3 dias por ano, para além do período de duração mínima. Penso que esta alteração, ainda que a lei entre em vigor neste ano, não prejudicará, obviamente, o período de férias que se venceu em 1 de janeiro de 2012, pela razão óbvia de que já está vencido e, portanto, já se encontra na esfera jurídica do respectivo titular. Também há uma referência à modificação, portanto, à supressão parcial de períodos de férias previstos em Convenção Coletiva que atendam à mesma lógica de majoração, desde que tenham sido aprovados após 1 de dezembro de 2013, que, como sabem, foi a data de entrada em vigor do Código de Trabalho que pela primeira vez estabeleceu esta regra. Isto é, se a Convenção Coletiva estabelecer períodos de férias de duração superior, mas tiver sido aprovada antes desta data, ou essa duração tiver consignada numa Convenção Coletiva anterior a esta data, a redução não produzirá efeitos. Uma outra regra, que é aquela de que os dias úteis de férias, agora respeita ao seu gozo concreto, deixarão de estar associados a uma semana abstrata de calendário, isto é, de segunda a sexta-feira, independentemente dos dias de trabalho que o trabalhador efetivamente preste, para poderem passar a ser marcadas em função do dia concreto, ou em função dos dias concretos que o trabalhador preste. É, no fundo, penso eu, uma medida destinada a flexibilizar a marcação de férias na empresa e que tem, penso também, que, sobretudo, utilidade quando se trata de trabalhadores, quando se trata do gozo interpolado de férias. Relativamente a trabalhadores cujos períodos de descanso ou cujos dias de descanso semanal não coincidam com o fim de semana e que gozem interpoladamente de férias, esta regra permite flexibilizar ou vem flexibilizar a questão da marcação das férias. Outra regra de flexibilização encontra-se no aumento do número de circunstâncias ou de causas que permitem ao trabalhador encerrar a empresa e tratar esse período de encerramento como cumprimento do crédito de férias do trabalhador. Agora vem-se dizer que se o empregador quiser encerrar durante a ponte, os trabalhadores, no fundo, nesse dia, ou nos dias de ponte, os trabalhadores nesse dia gozarão o seu dia de férias. Mais uma vez, por força de uma regra instrumental que obriga o empregador a informar os trabalhadores desse propósito e dos dias concretos em que encerrará a empresa até o dia 15 de dezembro de cada ano, me parece que esta possibilidade só entrará em vigor ou só poderá ser aplicada a partir do ano de 2013. Por último, a questão da retribuição de condições específicas de trabalho.
também já foi aqui referido pelos ilustres proletores que me antecederam, e, portanto, aqui só dar nota do que é que acontece a partir do momento em que entra em vigor a lei. Vai verificar-se-á uma redução significativa, portanto, para metade, da retribuição acrescida pela prestação de trabalho suplementar, que, como sabem, hoje, no seu limite máximo estabelecido na lei, portanto, entenda-se, não por convenção coletiva, porque essa pode alterar limites, pode impor limites superiores, mas a regra legal estabelece no limite um acréscimo de 100% da retribuição pela prestação de trabalho. Depois, isto é, se ele for prestado em dia feriado, em dia de descanso semanal, ou obrigatório ou complementar, a lei agora reduz isso para 50% e depois aplica o mesmo mecanismo aos restantes acréscimos. Prevê-se também um acréscimo, que vem ali referido no segundo parágrafo do slide, uma diminuição também do acréscimo daquele valor que o empregador pode pagar ao trabalhador que presta trabalho em dia feriado, mas em dia feriado que para aquela empresa é de elaboração. Como sabem, o Código contém também, em 2013, uma regra que permite ao empregador optar entre o pagamento de um acréscimo ao trabalhador ou de lhe dar um dia de descanso compensatório do trabalho que ele preste num dia feriado, mas que é um dia de elaboração normal da empresa. Ora bem, essa opção mantém-se, mas o acréscimo remuneratório, porque o empregador pode optar, diminui de 100% para 50%. Uma referência que, naquele último parágrafo, que vem aqui, que pode indicar que só se aplica a esta última questão da diminuição para 50%, mas que, na verdade, se aplica a todo o conteúdo do slide, são suspensas durante 2 anos as cláusulas das convenções coletivas de trabalho que disponham ou que estabeleçam acréscimos de trabalho suplementar superiores aos que estão previstos e, portanto, durante um período de 2 anos, valerão como acréscimos de trabalho suplementar os que estão previstos na nova proposta. Mesmo para terminar, e a este propósito dizer que uma questão que tem vindo a ocupar, penso em termos práticos, muita gente, é a do impacto desta diminuição na isenção do horário de trabalho, ou na retribuição especial por isenção do horário de trabalho. Como sabem, a retribuição especial por isenção do horário de trabalho, pelo menos na lei, e julgo que na prática, na maioria das circunstâncias, é calculada por referência aos acréscimos do trabalho suplementar. E, portanto, obviamente, como o trabalho suplementar deste valor, também o acréscimo pela isenção do horário de trabalho descerá de valor. Penso, no entanto, que, por força da aplicação combinada do princípio da pontualidade no cumprimento dos contratos e do princípio da irredutibilidade da retribuição, essa diminuição não poderá valer para as isenções de horário de trabalho que estejam em execução, portanto, cujos acordos estejam em execução à data da entrada em vigor da lei. Mas é mais um ponto de discussão que fica em função destas alterações. Muito obrigado pela vossa atenção.